Vamos ver aqui como o J-Rock dominou as aberturas de anime do canal CD Quebrado. Vídeo de 6 dias atrás, bora lá. Não importa o gênero de anime que você goste, seja shonen, seinen, isekai, shoujo ou até anime pra ver com a família. Aquela bagunça, né? Demografia com gênero. Mas é isso aí mesmo. Você provavelmente já viu uma abertura que soava mais ou menos assim. É o Royal Road, né? Andando ali na guitarra, hein? Pô, se garantiu. Opa, eu sou o CD e sem sombra de dúvidas, o J-Rock é um dos estilos musicais mais Eu tô muito presentes acostumado a falar a versão em inglês, que é o J-Rock. J-Rock fica engraçado, né? nos animes. Talvez você nem assista anime, mas com certeza você já ouviu Hoje em alguma dia eu só escuto coisas que eu estou escutando. O que eu escutei hoje na academia? Vamos lá. Escutei isso aqui. Vou botar um pouco mais na frente pra vocês verem, né? Que muda, né? Escutei isso na academia. E escutei isso aqui, já que o hacker invadiu a live e botou essa música e eu gostei. Eu escutei na academia também. Eu escuto basicamente metal e J-Rock. É isso. Escutei essa aqui, escutei. Escutei essa. Escutei. Escutei. E eu não vi o anime da Mina Cavalo, mas a música é muito boa. Achei muito parecido com Man with a Mission. E eu gosto muito de Man with a Mission. Nenhuma Rap Geek? Sim. Essa música me acompanha quase todos os dias da academia. Hã? É muito bom, eu adoro. Muito bom. Ei, Makima, vai tomar no cu. Adoro. Essa aqui, escutei hoje. É recomendação pra vocês, né? Não sei de onde é que é. Do nada também toca essas coisas, eu deixo, tá? Aí deprimido malhando, mano. Muito boa essa engine. Puta que pariu. Nossa, puta que pariu. Muito boa. Mas você tem a Modern Words, tem o Without, que eu também tocou hoje na academia. Tem que ter um beatzinho, né? Então, basicamente, eu escuto metal e J-Rock. Cara, hoje eu não escutei, mas às vezes toca. Essa música eu gostei muito dela. Eu acho ela muito idiota, mas eu gosto muito dela. Me sinto o próprio Gilgamesh na academia. A letra é muito boba, mas é muito legal. Não sei porquê, é muito boa. E também gosto muito, escuto direto. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Então assim, meu gosto musical é basicamente isso. Eu sou do rock, meu.
música do tipo em algum lugar. Mas se eu falar que nem sempre foi assim, é até estranho dizer isso, porque quando falamos de J-Rock, já vem anime na nossa cabeça. É como se os dois tivessem nascidos juntos, mas não foi bem assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como o J-Rock dominou as aberturas de anime e se tornou o gênero musical mais usado nelas. Mas antes da gente mergulhar no vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa. Existe o J-Rock, que é rock japonês, ou seja, qualquer rock feito por japonês. Se for uma cópia de uma banda ocidental, ainda é J-Rock. E agora, existe o que eu chamo de J-Rock de anime, que é aquele som característico que aparece normalmente em aberturas de anime shonens, que você ouve e já reconhece, isso aqui é música de anime, ou isso aqui é música de abertura de anime. Ele tem um som bem característico. Mas pra gente entender como o J-Rock de anime se tornou o gênero mais usado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O J-Rock começou lá pelos anos 60. Kanabun foi uma das... Kanabun, One Ok Rock, Men With A Mission foram bandas que eu baixei toda a discografia deles. Influenciado pelo rock americano e britânico, principalmente pelos Beatles, que fizeram um show no Japão em 1966, e aquilo mudou tudo por lá. E começaram a surgir várias bandas basicamente copiando o formato dos Perix e Paramore é muito bom. De vez em quando tocam uns Paramore também na playlist aleatória. Beatles e do Rolling Stones, que foi o caso da banda Group Sounds. Nessa época, os animes mais famosos eram Astro Boy, Dororo e Kimba, o Leão Branco. E as aberturas dessa época tinham um padrão bem perceptível. As aberturas tinham frases fáceis de memorizar, que normalmente destacavam a personalidade, os poderes e os golpes do protagonista, que ficava repetindo várias e várias vezes durante a abertura. Bem Pokémon vibes, tá ligado? Astro Boy bombs away. Por causa disso e de outros fatores, os animes eram chamados comumente de mangá para TV de crianças. Os mais velhos simplesmente odiavam os animes. E para você ter uma ideia disso, Yukanto Mizuki, que mais tarde ficou conhecido como o imperador das canções de anime, falava como as músicas de anime eram descriminalizadas na indústria musical e televisiva. Ele disse que os cantores de animes não podiam compartilhar o mesmo palco que artistas funks e pop mainstream da época, porque a música de anime era considerada entretenimento de segunda categoria e coisa de criança. Mal sabia eles o que o Japão se tornaria mais tarde. Mas foi nos anos 70 que as coisas começaram a mudar um pouco, com a banda Happy End considerada a chave de virada pro gênero. O som começou a ficar um pouco mais japonês, por assim dizer, mas ainda dava pra sentir que era algo meio ocidental, ainda não era realmente único. E nessa época, o hard rock começou a ganhar força, com bandas como Blue Creation e Flower Traveling. Elas mostraram o rock de verdade para o Japão, e mais tarde criaram terreno para que a banda mais popular e influente do Japão fizesse sucesso, o X-Japan. E foi também nos anos... A galera do metal conhece X-Japan. 70 que os animes eu acho que uma das músicas mais famosas é Kurenai, né? Tiveram seus principais pontos de virada, graças ao... Já escutei X-Japan também. Space Battleship de 1974, e a música tema de abertura foi composta pelo renomado letrista Aku, que rompeu aquela ideia que música de anime era só coisa de criança, e os adultos começaram a olhar diferente para as canções de anime. E no final dos anos 70, animes como Ashita no Zoi e Mobile Gundam começaram a trazer narrativas mais maduras. Gundam é um cigarro, cara. Gundam é um cigarro, caralho. E músicas temas que seguiam o mesmo caminho, com muita mais qualidade literária e artística. E essa mudança foi desafiando aos poucos a percepção que anime era só entretenimento infantil. O potencial das músicas de animes começaram a expandir muito depois daqui, mas ainda não tinha um rock ou algo diferente nessa época. Até o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, as aberturas continuavam sendo músicas feitas exclusivas para a TV, geralmente cantada por cantores infantis, corais ou artistas de enka e pop tradicional. E chega infantis, corais ou artistas
Estilo musical japonês combina sons tradicionais japoneses com melodias ocidentais, principalmente de influência americana. O gênero surgiu como uma forma de expressão de desacordo político e ao longo do tempo se desenvolveu uma canção de balada que combina música moderna ocidental com um sabor claramente japonês. De enka e pop tradicional. E chega os anos 80. E é aqui aonde o Japão começa a desenvolver um estilo musical totalmente próprio. E a peça-chave foi o X-Japan. Eles consolidaram de vez a presença do hard rock no país, misturando metal acelerado com pianos suaves, uma combinação que anos mais tarde se tornaria super comum no J-Rock de anime. E sem falar do drama que eram as músicas. Elas eram enormes, arrastadas, tinham faixas de até 30 minutos com apresentações que eram totalmente teatrais, dramáticas, Insira a referência a teatro kabuki aqui. bem vibe de anime. Isso se conecta totalmente com o visual da banda. O visual deles é literalmente kabuki, né? Foram eles que ajudaram a definir o movimento cultural Visual Kei, uma das estéticas mais famosas do Japão. E a cultura carregava com si estética visual totalmente extravagante, androgenia, musicalidade diversificada e performance teatral. Eu não preciso nem dizer o impacto gigantesco que isso teve na sociedade conservadora do Japão. E não foi só na sociedade, as bandas começaram a seguir o estilo do Visual Kei, umas mais chamativas, outras mais suaves, mas a maioria delas deixando de lado aquela estética puxada pro ocidental. E bandas como X-Japan, Bankstick, Dear Langer e Lunacia ajudaram a popularizar a cultura. E todo esse drama que eles traziam nas músicas, no visual e nos shows se encaixavam perfeitamente com a narrativa dos animes. As músicas tinham uma pegada quase cinematográfica, os visuais chamativos combinavam com os cabelos loucos, roupas simbólicas e cores vibrantes dos personagens. O Visual Kei influenciou não só a música, mas também a estética que os animes e o Japão carrega até hoje. E graças ao X-Japan e o Visual Kei, o J-Rock... Acho que foi um negócio desorganizado e orgânico, né? É que tudo vai puxar... Beleza. Tudo vem do kabuki, ok. Mas a estética de anime, né? Você vai ter muitas vertentes, variações e possíveis origens porque a gente conhece de estética de anime, moda de anime, né? Não duvido. É que assim, por exemplo, a Misa não é visual kei, ela é gótica, mas já é uma versão gótica japonesada. Você vai ter todo as febres de Harajuku, né? Que é o distrito da moda de Tóquio. Então acho que tem muita coisa bagunçada aí. Com certeza o visual kei foi influenciado e influenciou, né? Mas não sei se dá pra dizer que foi o principal, mas eu não tenho conhecimento suficiente para martelar isso, mas eu imagino que ele foi um expoente, mas não necessariamente o que influenciou tudo isso, né? A estética, sei lá, personagens que se vestem estranhos em animes não se vestem estranhos por visual kei, mas eles bebem da mesma fonte, sabe? E a estética do... Até porque no mangá, no anime, você tem outras prioridades além da roupa pela roupa. Você tem silhueta, você tem caracterização de personagem e tudo mais. Você pode dizer que tudo isso vem, né, da arte de contar história. Se o visual kei é inspirado em kabuki, kabuki também tem coisas do tipo. Os personagens vestem roupas específicas para demonstrar características específicas em palco, até com a maquiagem deles e tal. Então você tem uma conexão cultural aí da mesma fonte, né? Mas o anime e a música vão manifestar isso de formas diferentes. Até hoje. E graças ao X-Japan e o Visual Kei, o J-Rock e a estética do Japão começaram a circular pelo mundo todo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Visual Kei, dá uma olhada nesse vídeo do Claquete de Papel, que é muito bom. Foi também nos anos 80 que as pessoas começaram a olhar ainda mais para as músicas de anime. As gravadoras perceberam que podiam usar... Já viu esse vídeo aqui? Aqui, ó. Você tá falando de Visual Kei? É Visual Kei mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Como é ser Visual Kei no Espírito Santo? Ai, meu Deus do céu. Tá repreendido! Sai! É muito bom ser roqueiro aqui, galera, aqui no cu do Espírito Santo. As crianças te adoram, acredito. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom.
bandas. Um exemplo clássico é a abertura de Cat Eye, cantada pela Ari, um nome gigantesco do city pop. E o sucesso foi enorme. E a mesma coisa aconteceu com o TM Network, que fez a música Get Wide para o anime Tem alguma coisa a ver com TM Revolution? City Hunter. E a música estourou tanto que a banda acabou moldando o som deles a partir dali. E o rock também marcou muita presença nessa época, com bandas famosas como a Crystal King, que fizeram a música para Hokuto no Ken. Também tivemos a lendária abertura dos Cavaleiros dos Zodíacos, a Pegasus Fantasy, que foi Dos Zodíacos. Ô, mano, a galera vai te zoar muito. Ah, ele tá falando errado. Sim, ele tá falando errado. Pronto, parabéns. O chat já deixou isso bem claro. Mas, mano, cuidado, a galera vai te pegar muito no seu pé porque você tá falando os nomes errados. Dá um foco aí na leitura quando você estiver lendo o roteiro, porque senão os comentários vão ser tipo Cavaleiros dos Zodíacos. tocada pela banda Makeup, que já era muito famosa. Aqui, ó, pra galera que tá falando, ele tá falando errado, ele tá falando errado, aqui, ó, pra você, ó. Sim, já entendemos que ele tá falando errado. Aqui. Zé Américo, um abraço pra você. Parabéns, Zé! Tá aí, ó. Parabéns pra todo mundo do chat que apontou que ele tá falando errado. Essa abertura fez muito sucesso no Japão e aqui no Brasil, mas no Brasil com a versão dublada, feita pelo Edu do Angra, né? E também tivemos a Loudness, que foi a primeira banda japonesa de metal a entrar na Billboard 200 em 1985. E no mesmo período, eles participaram da trilha sonora de O.G. Ponton, um anime de ficção científica. A presença de uma banda de heavy metal de verdade no anime mostrava como o público-alvo já não era mais só infantil, agora os animes dialogavam com o público jovem e adulto. E todo aquele preconceito que os mais velhos tinham com as músicas de anime estavam finalmente caindo por terra. E nessa época começou a ter bastante J-Rock nos animes, mas ainda era aquela coisa, aquele rock meio ocidental. Não soava como rock de anime como a gente conhece hoje, mas isso estava prestes a mudar. E finalmente chega os anos 90 e o J-Rock já dominava, quem sabe, quase todas as aberturas de animes. E uma coisa que começou a ficar marcante nas aberturas era o groove. Músicas mais dançantes, com muita influência de jazz e funk, que são gêneros que os japoneses gostavam muito. O brasileiro também gosta, pô. Todo mundo gosta dessa música. O rock já não era tão pesado, as guitarras tinham pouca distorção, as letras falavam sobre juventude, amor, relacionamentos, bem coisas de adolescente. Começou a aparecer um J-Rock meio pop, meio não, bastante pop. E foi nessa época que o tie-ups se consolidaram de vez. E pra quem não sabe, tie-ups são parcerias comerciais entre a indústria do anime, ou jogos, doramas, seja o que for, e a indústria musical, pra promover os dois lados. É máfia, família. É máfia. Ao mesmo tempo. A música chama a atenção pro anime e o anime chama a atenção pra música. E funcionava mais ou menos assim. A gravadora precisava promover uma banda e o anime precisava de uma música. Eles fechavam um acordo e as músicas eram feitas pensando no anime. Outras vezes a banda tinha poucas informações do anime e nem sempre acabava combinando com a estética do anime, que foi o que aconteceu com a abertura de Samurai X, por exemplo, que na época muita gente criticou porque falava que a música não combinava com o tom do anime. Leigos. Porque normalmente essas músicas de abertura não contavam a história do anime, elas simplesmente eram feitas para entreter a abertura. Esse sistema de tie-ups foi um sucesso. Antes, as músicas de animes eram encomendadas, exclusiva do anime, e não circulava no mercado musical, e ainda por cima sofria preconceito por boa parte dos músicos, e bandas de rock ligadas aos animes eram exceções. E graças ao sucesso de Get Wind, do TM Network, que eu citei lá atrás, muitas bandas de vários gêneros começaram a querer suas músicas nos animes, porque a chance de estourar a música era muito grande. Eu acho que o melhor exemplo disso é a abertura de Evangelion. Que é uma das aberturas mais famosas de todos os animes. A música A Cruel Angels foi encomendada pela produtora do anime. A cantora Yoko não participou da criação conceitual do anime, ela só interpretou a letra do compositor Neko. E um fato curioso é que o Neko, ele só viu 2 episódios do anime, e ainda por cima era um episódio sem cores. Mas daí fica a pergunta, se eles não sabiam do que se tratava o anime, como que a música da abertura combina tanto com Evangelion? Bem, como eu falei, as letras dessas aberturas quase sempre
falavam sobre juventude e abertura de Não, evangelho. e eles é também isso. fizeram uma coisa de conversar com as pessoas envolvidas, né? Eles não só pegaram, tipo, um papel com um texto escrito, tipo, com um parágrafo, não. Ah, eu vi 2 episódios de anime, conversou com o produtor, conversou com o diretor, é mais ou menos essa pegada, e pá, e foi. É assim que funciona. Eu mesmo, inclusive, já revisei músicas que saíram em projetos comerciais. Do Pocket Bravery, por exemplo. E algumas outras coisas aí. Por quê? Porque a pessoa que faz a música não tem envolvimento total com o projeto. Então se conversa com alguém da produção, a pessoa faz uma letra com os temas, e aí isso vai para revisão, e essa revisão pode ser feita por um membro da equipe designado para isso. No meu caso, eu fui um membro da equipe designado para isso. Eu revisei e apontei, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui você pode mudar para isso. Por isso que acaba combinando, mesmo sem querer. E a intenção dessas aberturas eram basicamente Então, ficar na as coisas não são feitas tão moda caralho assim não, tipo, as pessoas conversam entre si. sua cabeça e ser muito comercial, assim como um produto, igualzinho era lá com Astro Boy. E pra vocês terem ideia de como a intenção era chamar a atenção, o diretor Hideaki queria uma peça de música clássica na abertura, porque ele É todo diferentão, né? achava que combinava mais com o anime. Os produtores acharam que isso poderia confundir o público, então optaram por deixar um som mais pop, animado. Se você deixar tudo na mão do artista, ele vai fazer merda. Todo mundo odeia produtor, odeia editor, mas eles são necessários, caralho. Aí, ó, mais um exemplo. Vai deixando na mão do artista pra tu ver o que acontece. Sim, vai ficar muito bom e só ele que vai ver. Ninguém mais vai ver, porque o projeto não vai fazer sucesso nenhum. E comercial. E essa abertura fez tanto sucesso. Evangelho era um anime mais adulto, psicológico, até um pouco pesado, com uma abertura totalmente pop, energética e vendável. E esse sucesso gigantesco que teve a abertura de Evangelho mostrou de uma vez por todas o poder que As pessoas romantizam demais liberdade criativa. Sim, nossa senhora. Liberdade criativa é uma das maiores armadilhas que existem. Você precisa de soluções criativas. A pessoa que é boa mesmo, ela vai arranjar formas criativas de solucionar problemas de produção e vai criar algo mais incrível ainda por causa disso. as músicas de animes tinham. E no final dos anos 80 e o início dos anos 2000 foi quando o J-Rock estava começando a se tornar o verdadeiro J-Rock de anime. E depois de Evangelho, o padrão Cheer Up explodiu nos anos 2000. E foi aí que o J-Rock se tornou, na minha opinião, o verdadeiro J-Rock de animes. Tivemos vários exemplos marcantes, como a primeira abertura de Hajime no Ippo. Também tivemos a primeira abertura de Fullmetal Alchemist, uma das aberturas mais icônicas dos anos 2000, que foi feita pelo Pornography. E essa música, ela é um pouco diferente, ela não soa tão jovem igual as outras, mas ainda assim é um J-Rock de anime. Temos a abertura de Air Gear, feita pelos Baekhyun. Cara, quem tem saudade de Linkin Park vai escutar Back On. É basicamente Linkin Park do Japão. Também temos a icônica abertura World de Death Note, feita pelo Nightmare, uma banda de visual kei. E eu nem preciso dizer muito sobre ela, né? Eu acho que todo mundo conhece. E nela temos todos os elementos principais que definem um J-Rock de anime, que eu já vou falar o que é. Também temos a abertura Prey de Gintama, que foi feita pela Tomy, que é uma artista. Ficou mudo? Não, ele tomou. E temos a abertura Prey de Gintama, que foi feita pela Tomy, que é uma artista. Teve que tirar, nossa, sacanagem. Aí viu, mano, Gintama não presta pra nada mesmo. Puta que pariu. Vapo no Gintama. Rock era algo mais pop. Já nos anos 2000... Cara, você tinha que dar o exemplo do Big Tree, porque One Piece teve música temática, We Are, música temática que veio para o anime, né? Aí você teve Naruto, que a primeira é uma... É o... que é tudo estranho, mas depois vem o que? Haruka Kanata, com Asian Kung Fu Generation. E Bleach estreia com Asterisk, né? Do Orange Range, e depois vem com The Technolife, do Overworld, que foi uma das mais famosas bandas da época, né? Fez muita coisa que a galera pirava, né? No meio da música, assim, né? Foi muito popular. Até o Big Tree, nesse ponto, é um baita exemplo.
2000, a distorção chegou com força, mas não com uma distorção muito agressiva, era algo mais moderado. Como vocês conseguem ouvir na maioria... A abertura de GTO é muito boa. Ele não precisa botar música, eu toco aqui na guitarrinha. das aberturas dos anos 2000 e tinha de todos os tipos de J-Rock de anime, uns sendo mais dark, outros sendo mais jovens ou até adultos. E se você reparar, todas essas músicas de aberturas tinham algo em comum, que são as principais características que fazem uma música ser um J-Rock de anime, que são guitarras com pouca distorção, nada muito pesado, mas com bastante ganho e pouca presença no grave, E que progressão Royal Road, né? deixa o som meio metálico ali, meio jovial, além delas serem muito dançantes e priorizarem principalmente o ritmo. E elas são o ponto principal do J-Rock de anime. Mesmo no futuro, onde o J-Rock de anime deu uma mudada, as guitarras ainda mostram que ainda é J-Rock de anime. Também temos o baixo, que normalmente ele é bem marcado, preenchendo aquele vazio dos graves. Abertura de Haruka Kanata. De Naruto, né? O início de Haruka Kanata. Graves, já que a guitarra quase não tem graves. Também temos letras sobre juventude, superação, amor. São sempre... Vou mostrar aqui uma música de J-Rock que é muito famosa. Sem esperança e ao meu redor lamento meu Ela é bem famosa. você me faz Essa aqui também é bem famosa. cantando agora. Essa aqui também é bem famosa. Essa aqui eu gostava, amigo. Essa aqui eu gosto. Então... Qual que era que o povo te fazia meme? Qual que era que o povo fazia meme no Brasil, falava mal? Restart. Aqui, outro J-Rock aqui, ó. Que pudesse te fazer sentir. Nossa, esse aqui, nossa, a gente fez... A gente, né? Eu e vários outros amigos, a gente fazia muito bullying com quem gostava de Restart. Pra você ver Canalhas. salvar. E eu vou te esperar aonde quer que eu vá. A gente não fazia bullying com os cantores. Quer dizer, a gente fazia, falava que eles estavam com as bolas apertadas por causa da calça. Enfim, coisa idiota, né? Mas que eles estavam. Mas esse aqui é um J-Rock, né? Aonde quer que eu vá, te levo comigo. Isso aqui é uma engine de Naruto, porra. E eu vou te esperar. Show do Restart, cancelado. Tem um dos vídeos lendários da internet, né? Lendário. Mas a gente era muito burro, né? Porque eu era muito do metal. Pô, que é isso, cara? Eu era do metal. Eu tava escutando só os metalzão, né? System, Sleep, Metallica, Megadeth, porra. Eu ia escutar Restart, pô. Um Ironzão. Mas, cara, se eu voltasse pro passado, eu ia dar um pescotapa na minha cabeça. Eu ia falar, mano, olha como é que é o show do Restart. É só mulher, porra. Burro pra caralho, mano. Burro pra caralho. Eu não vou desistir, porque eu vou representar a família Restart, porque é uma família que não desiste nunca. Eu ia falar isso mesmo, linda. Tá certa. Cara, eu adolescente era muito burro. Eu vi isso aqui, eu tirava sarro das garotas. Eu tô tipo, mano... Quer dizer, eu não fico assim porque eu estava aproveitando outras coisas, né? Mas eu fico, cara... Pensa, Pedro, pensa, sabe? Saí de casa às 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6. 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. Tumultuou. E saiu prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o Restart não vai vir. Não vai vir. O vídeo é muito bom. Não, pô, eu shapeado no ensino médio.
tá shapeado no ensino médio. Nadava, lutava, porra, fazia muito esporte, o caralho. Shapeado no ensino médio. Cabelo igual. Cabelo é a mesma coisa até hoje. Pô, é me destacar da concorrência, pô. Que eles mexeram com a família errada, porque a família Restart não vai deixar barato. A família Restart não vai deixar barato. Chegou a polícia pra bater em criança. Todo mundo. Sai correndo. Tá todo mundo criminoso sendo preso. A família Restart deixou barato. Eu vim porque minha filha adora, a gente já tinha combinado. O público não foi culpado, as meninas não foram, os fãs não foram. É a organização mesmo. Teve uma hora que o policial ameaçou prender, teve gente que ameaçou jogar lá gás lacrimogêneo, gás de pimenta. Elas precisavam tomar isso uma vez na vida pra saber como é que é, né? Pra só ter um tchan do que é a vida real. Mas não é deixar barato? Você não tava quase fazendo golpe de estado, porra? E foi mal agazarra. Não... Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Ela deu uma entrevista mostrando, tipo, 20 anos depois disso aí. Ela falando sobre o evento. Eu vi. Passou no Twitter, por algum motivo. Eu acho que foi uma falta de respeito com a gente. Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste. Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. É esse aí que tá me reclamando comigo no Twitter, entendeu? O quê? Você criticou alguma coisa no live action de One Piece? Sério. Cara, esse vídeo ele rendeu vários memes lendários da internet brasileira. Vou xingar muito no Twitter hoje. Letras sobre coisas fofas, por assim dizer. E mesmo quando o som era mais melancólico, como no Death Note, o vocal soava jovem. E vocês podem perceber, na maioria dos J-Rocks de anime é assim, não importa o estilo. Pode ser um vocal de rap, um vocal melódico, um vocal feminino, todos eles soam joviais. Não podemos esquecer da energia que são essas músicas. Ela tem uma energia bem jovial, algo bem feliz, bem pra cima. E normalmente as bandas têm um visual kei, mas um visual kei mais leve, nada muito extravagante igual ao dos anos 80. Muitas das vezes é algo meio adolescente, uma mistura. Pô, você não tá com visual kei não, Asa Kung Fu Generation, o visual kei deles é o quê? Esses caras estão de pijama, tá ligado? Foram na padaria comprar pão. Então, não é todo mundo não, tem vários que não tem essa pegada, né? Visual kei com Mono-kei Rock também não tem. Grunge, com no metal. E a maioria dessas músicas estavam em anime shonens, que talvez seja o estilo de anime que mais representa a adolescência. Mas não foram só essas Tá na demografia, né? bandas que levaram o J-Rock de anime e os tie-ups ao mainstream. Tivemos os verdadeiros goats dos anos 2000. O primeiro deles é o Orange Range, que misturava rock, pop e hip hop. Tudo isso com uma energia contagiante. E eles tinham todas Asterisco, é o clipe, inclusive, da música. as características que definem um J-Rock de anime, como vocês podem ver nessas duas músicas. Essa é muito boa também. Essa aí você volta pra adolescência, pô, não tem como. E essa abertura de Bleach, que pra mim é uma das que mais representa o que é o J-Rock de anime e o que ele se tornaria mais tarde. Eu amo essa abertura é bizarra. Eu não tô logado, mas toma meu like fictício aqui, que eu não tô logado porque eu tô no navegador anônimo. Mas tome, falou que é a sua abertura preferida? Tome muitos likes. Galera, vai lá dar like no vídeo. E o que ele se tornaria mais tarde. Eu amo essa abertura é bizarramente boa, mano. Ela é o puro suco do J-Rock de anime, principalmente dos anos 2000. Também temos o Flow, que fez uma montoeira de abertura e encerramento pra Naruto. E eles têm um rock simples, cru, com letras sobre amizade e superação. É literalmente J-Rock de anime, tá ligado? E o melhor exemplo do som deles é na música Go, do Naruto. Muito bom. Eu acho que eu já fui na música do Flow. E também não lembro temos agora. esses caras aí que eu não faço a menor É que ideia. eu ia nos shows dos eventos de anime. Do nada tinha uns caras famosos no evento de anime. Eu só curtia.
L'Arc-en-Ciel. É como pronuncia o nome deles. Não sei se E é assim, eles mas assim é que eu pronuncio. dado por muita gente uma das melhores bandas do Japão. Eles foram muito importantes para a criação do J-Rock de anime. E o som deles é um pouco diferente do som de J-Rock de anime mesmo. Eles têm uma pegada um pouco mais madura, como a gente pode ver na abertura Where Steady Go de Fullmetal Alchemist. E eles, os caras que eu não sei pronunciar o nome, eram uma das bandas que mais fizeram sucesso no Japão. E não só no Japão, eles ajudaram a levar o J-Rock para o mundo. E mesmo eles não sendo o J-Rock de anime puro, igual o Orage, por exemplo, eles foram muito importantes para a cena dos animes, porque eles influenciaram muitas bandas futuras dos anos 2000, como o maior GOAT do J-Rock de anime de todos os tempos, os Asian Kung Fu Generation. Não importa o gênero de anime que você gosta, eu tenho certeza que você conhece eles. Talvez pelo nome você não tenha lembrado, mas eu vou fazer você lembrar. Eles vão vir no Anime Friends, né? Eu, infelizmente, não poderei ir. Eu considero eles o percussor do J-Rock de anime. Eles têm todas as características de um J-Rock de anime. Vocais jovens, guitarras rítmicas com alto ganho, um baixo marcado e letras sobre juventude. Mas o principal diferencial deles, que não tinha em muitas outras bandas, era aquele som mais de garagem, meio grunge, punk, até um pouco indie. E essa sujeira acabou não influenciando tanto outras bandas futuras, porque o J-Rock de anime ficou com um som mais limpo, mais clean, por assim dizer. Mais ou menos parecido com o som do Orage. Foi a maior revolução para a música de anime. Eu tenho certeza que muitas pessoas no mundo inteiro, até você aí, escutou pela primeira vez o J-Rock de anime por causa deles. E o Cheer Up Considera Cavaleiros do Zodíaco, foi Cavaleiros do Zodíaco, né? O primeiro. Mas, com certeza, é um grande marco. do Naruto com a banda foi perfeito. Mesmo a música não sendo feita própria para o Naruto, ela se conectou perfeitamente todo aquele clima rebelde e energético do anime. A banda fez pessoas quererem ver o anime só por causa da música, e o Naruto fez as pessoas quererem ouvir a banda só por causa do anime. E depois do AKFG, os tie-ups virou um registro de todos os animes. Vocês podem perceber, a maioria, se não todos os animes, tem uma abertura feita por uma banda ou por um artista. Muitas bandas fazem músicas já pensando em participar de uma abertura, porque sabem o quanto isso pode alavancar uma carreira musical. E na minha opinião, os animes que impulsionaram o gênero J-Rock de anime pro mundo todo foi Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist e Death Note. Provavelmente eu tenho esquecido de algum, mas o que eu lembro, esses são os principais. E o J-Rock de anime só aumentou ainda mais depois dos anos 2000. Mas para fechar a década com chave de ouro, uma abertura que eu considero uma das melhores. O One Piece tinha músicas próprias, né? Tipo estilo desenho de criança antigo. De todos os tempos. Mas o ER ainda assim é muito bom. Os anos se passaram e o J-Rock de anime nunca mais parou. Continuou muito forte, principalmente em anime shonens. Mas o som acabou dando uma mudada, ficou mais experimental. Mas mesmo assim, mantendo aquela velha identidade construída lá nos anos 2000. Um exemplo muito bom e marcante é a música Unravel, da abertura de Tokyo Ghoul, feita pela banda Ling, que é uma baita de uma música, mesmo ela sendo meio meme, né? Não tem como você ouvir ela e não lembrar da época de Tokyo Ghoul. Mas mesmo assim, essa música é uma música muito boa e segue aquele padrão do J-Rock de anime misturado com algo mais experimental. E também teve aberturas que continuaram com aquele J-Rock de anime puro, como a abertura TD de My Hero Academia, feito pelos grandiosos Pornografite. Muito divertida essa música. Já gostei mais uma coisa dela, que eu notei foi o aumento do uso do teclado nas aberturas. E o bom exemplo disso era a música Gurange, da abertura de Demon Slayer, feita pela Yui. A música tem um teclado na parte mais calma, e ela canta mais calma também nessa parte, e explode no refrão com as guitarras e com ela cantando um pouco mais forte. forte. Sabe uma das músicas que eu mais gosto de Boku no Hero? Essa aqui. Gosto muito, gosto mais do que a abertura dessa temporada. Acho muito legal essa. Gosto muito.
forte, que nesse caso aqui da música, as guitarras são um pouco mais graves do que normalmente. Mas morreu? mesmo assim, dá pra gente ver Caralho, que as que merda. guitarras têm aquela estética de J-Rock de anime. Morreu Teve de quê? algumas aberturas que ficaram mais pop, que você só consegue sentir o gostinho de J-Rock de anime por causa das guitarras que estão bem de fundo, que ficaram mais limpas e mais Lance groovadas. do coração, putz, que droga, né? Como na música Kakai Kitan, da abertura de Jujutsu Kaisen, feito pela Eve. Legalzinho, né? E claramente tivemos vários e vários outros animes que colocaram J-Rock de anime nas aberturas. E se vocês perceberem, todas essas aberturas, todas essas músicas soam como J-Rock de anime que começou lá nos anos 2000, como eu mostrei pra vocês. E esse estilo ficou tão Morreu famoso 6 meses depois de se casar, caralho, brutal. que ele saiu dos shonens e foram parar em outros estilos de animes. Teve até animes que eram só sobre J-Rock de anime, como KO, Boshi, Beck, Detroit Metal City e vários. Muito bom Detroit Metal City. É muito idiota também. Mas, porra... As músicas são boas, mas o foda é a letra, cara. A letra é pra ser o mais escrachado possível. Deixa eu cantar a letra pra vocês. Eu vou falar a letra, né, em português. Eu sou um terrorista vindo direto do inferno. Eu matei o meu pai e minha mãe. Eu sou um terrorista direto do inferno. É literalmente essa a letra, tá? É isso. Aí vem o refrão. Mate, mate, mate seus pais. Mate, mate, mate todos. Assassinato, assassinato, assassinato! É porque é pra ser uma paródia de black metal. Entendeu? É pra ser uma paródia de black metal. Só que as músicas são boas mesmo. As músicas são boas mesmo. Tipo, o instrumental, o ritmo. Essa que é o Mao, 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 Mao. Rei demônio, rei demônio. Não sei se é essa ou outra. Não, essa aqui é literalmente a música do Slayer, né? Ó. Essa aqui é a música do Slayer. Basicamente. É, rasgue um anjo, né? Uma chuva de sangue cai. O choro de Deus vira um trovão. Eu vos chamo, monstro louco. Ah, acho que Mao é outra. Acho que a música, se o ritmo fosse do Slayer, essa é uma música do Slayer. Aí é o povo comentando dentro do universo ali sobre a coisa, né? Aí, cadê o... Cara, as músicas são muito doidas. Essa é uma das músicas que ele apresenta, né? Que é Grotesca, o nome da música. É uma paródia de black metal. Só que a paródia é muito boa. E também tem, se você não tem bolas o suficiente para escutar Detroit Metal City, você pode escutar a outra canção do vocalista. Sim, é o mesmo vocalista das duas músicas. Porque a história é um cara que mora no interior, ele quer ir pra Tóquio para ele finalmente poder fazer a sua banda de pop holandês, o folk pop holandês, que há. Aí ele chega lá, ele falha miseravelmente. E o único trabalho que tem disponível é pra ele virar o vocalista de uma banda de black death metal. E aí... E aí ele entra pra banda e ele canta as coisas mais brutais de todas. Aí ele tem que aprender. Aí ele vai cantando outras músicas. Pô, isso aqui é Slayer todinho, né? Esse Slayer todinho. Mano, isso aqui é quase Rainbow! Acho que o nome dessa música é Assassino em Série, eu acho. Slasher.
Essa eu gosto, essa eu gosto. Essa é o Satsugai, né? Assassinato. Só nome bom. Muito bom, cara. O nome dessa música aqui é Mizubuta, né? Que tipo. É porco, né? Porco ou porca, mas chamando alguém de porco, né? É porque no palco tem um cara que gosta de ser chicoteado, ele se veste que nem porco. Essa música aqui é tipo. Viva o diabo. A letra da música é tipo isso. Assim, Detroit Metal City é de comédia, tá? Se vocês não perceberam, é de comédia. Rap versus metal. Ultra HD 4K, né? 木林君ちゃんと話そうクラウザさんいつの間にか胴体と合体してる始まっちゃうキバさん得意のフリースタイルバトルだお前の着たその着ぐるみ剥がしてやるぜ身ぐるみ悪魔の正体会社ぐるみ作られたただのぬいぐるみ俺はニューヨーク帰り木林君なんでいつもダジャレ口調なのうわあいつひるんでるぞ半端ないテストいきなりレベル高すぎだクラウザさんの方が全然すげえかほら次はてめえだラップってそういうものなのかクラウザさんが行くぞ Como ele vai fazer? Eu não lembro o que ele faz. 貴様犬飼出身のくせにニューヨーク出身などと見栄を張るのは情けないんじゃないかジャマイカスルメイカ実家のうなぎが潰れて引っ越すことになった時皆にもらった犬飼 T シャツ Valeu, Thunder. 忘れたか健太か加藤だか輝きをしたなぜこいつが俺の過去のことをいややめろ O cara tá dando um diss ao vivo. Sabe o que o Eminem faz? Lá falando no filme, que fala da coisa dos pais, você mora com os pais, sei que e tal, que, vai em escola particular. O Krauser, né, que é a persona aqui, o cara, ele conhece essa pessoa. Acho que eles são amigos, né? E aí o cara tá literalmente falando, porra, quando você tinha 5 anos de idade, tu cagou nas calças, saiu correndo do banheiro, tropeçou, caiu de cara no chão, a professora te encontrou, sabe? Aí ele vai narrando a vida inteira do cara, dá todas as merdas que ele fez, e o cara tipo, mano, como é que ele sabe de toda a minha vida? Por que ele tá rimando com todas as merdas que já aconteceram comigo? まるで小学校の頃の親友が用意してるようだ覚えておるかイルカしか豚骨釣りってなんだ新しい処刑の一つかここまで人生をもえぐられたディスは初めてだ É muito idiota, 木 cara. 林君昔を思い出してくれたかなほらこの曲 E ele tá fazendo isso, fazendo o seguinte, olha, eu vou cantar tudo que eu sei de você porque a gente era amigo de infância. Eu quero que você lembre de quem eu sou. Eu sou o seu amigo de infância, mas eu não posso mostrar minha personalidade aqui, porque minha identidade, senão vai dar merda. Então, eu vou fazer uma rima pra falar das coisas que aconteceram na nossa infância. Pra você perceber que sou eu. Só que no processo, ele tá na batalha de rima. Aí tá todo mundo achando que ele tá destruindo o cara. Caraca, cara. Aí o cara tá tipo, mano, como é que ele sabe de todas as merdas que eu já fiz na minha vida? Muito bom. 僕らの小学校の校歌のメロディーだよ俺はこの世界でトップに立つために覚悟してたやってやるほら思い出してほら早く昔の優しい君を取り戻すんだ木林君どんどん曲調が激しくなっていく音符を繋いでないのに伝わってくるこの曲は殺害だ木林なんだそれセンスね演奏叩きの俺は誰でか Aí começa, mano. Ah, é muito idiota, muito idiota. Recomendo.
vários outros animes sobre música, que talvez eu faça um vídeo sobre eles. Bem, tiveram várias outras bandas que ajudaram o J-Rock de anime se tornar o que ele é hoje, mas infelizmente não tem como eu citar todas aqui, né? Mas uma coisa é certa, o sistema tie-ups é um sucesso até hoje. É só reparar, a maioria das aberturas de animes são músicas feitas por outros artistas, o famoso sistema tie-ups. E o sistema não se limita só no J-Rock de anime. Tem Qual que é o nome? Detroit Metal City, DMC. Vários outros gêneros que também usam esse esquema e funciona perfeitamente. Mas bem, J-Rock de anime é um estilo musical que eu gosto muito. Eu considero ele um verdadeiro rock japonês. Eu sei que é meio errado falar isso, mas é uma opinião que eu tenho. Quem sabe um dia eu mude de ideia. A partir de agora, comecem a prestar atenção nas aberturas, principalmente nos animes shonens. E você vai começar a reparar que eles têm uma estética parecida entre eles, que é a estética do J-Rock de anime. Obrigado. Acho que isso foi o primeiro vídeo do canal do CD Quebrado, deixa eu ver. Que é um canal bem pequeno. Não foi o primeiro, já tem alguns, né? Mas começou 7 meses atrás. Canal pequeno, né? Hoje em dia, hip hop em trilhas sonoras. Um vídeo por mês. Aí ele tá falando J-Rock, depois ele tá falando do que ele falou de hip hop também. Como hip hop transformou a trilha de anime. Então ele tá tentando encontrar o nicho dele. Cara, alguns feedbacks pra você. Eu gostei do vídeo, deu pra discutir muita coisa. Você tá fazendo isso aí tem mais ou menos aqui 7 meses, né? Você soltou um tempo, aí deu uma pausa. De alguns meses, soltou mais um, deu uma pausa. É a vida, né? Ele tá ainda testando as águas. O que parece que vai te beneficiar é você ver exatamente as pronúncias mais ou menos certas, pra você não errar tanta coisa, senão as pessoas vão pegar no seu pé. E você também, eu não sei se você tá lendo um roteiro ou tá... Não importa o gênero. Falando mais ou menos o que você queria. Isso faz você ficar levemente redundante em algumas partes, meu nobre. Se você escrever um roteiro bonitinho e revisar ele, e eu sei que é meio complicado ler roteiro e falar e tal, mas eu acho que você vai conseguir concatenar melhor as suas ideias. Entendeu? Então, foi um vídeo interessante. É o tipo de assunto no Brasil não tem tanta coisa assim, ou pelo menos não tem tanto volume. Recomendo continuar falando sobre trilha sonora de anime, é bem legal, eu gosto muito. Você também mandou muito bem aqui na introdução, né? Você mostrou que ao que veio com a guitarrinha ali, né? Você tocando guitarra, muito foda. Então acho que só você dá uma enxugada, que às vezes você repete muita coisa que não precisa. Então dá uma enxugada, e aí você vai perceber que dá pra explorar outras partes do texto para falar o que você quer com uma linha de raciocínio mais direto ao ponto, usando exemplos bacanas e tudo mais. Mas eu gostei do vídeo, foi interessante, deu para aprender coisas e eu acho que você tem potencial, meu mano. Vai refinando aí, é normal, meus primeiros vídeos são uma bosta também. Então, vai evoluindo aí que vai dar tudo certo. Tamo junto. Quem curtiu o canal do cara vai lá dar uma moral. Ele disse que Asterisco é a abertura preferida dele, então like. É isso aí. Dá like nesse vídeo aqui também. E diga nos comentários qual a sua opening preferida dos animes. Valeu, tamo junto e falou!